Boa tarde. Dados divulgados pelo Cadastro Nacional de Empregos e Desempregados mostram que a criação de novas vagas com carteira assinada teve o pior desempenho dos últimos 10 anos. Já o IBGE aponta que aumentou o número de pessoas que não trabalham e nem procuram emprego. Ao mesmo tempo, houve queda na taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas. O desemprego caiu ao menor nível dos últimos 11 anos. No ano passado, a taxa média de desemprego ficou em 5,4%. É o menor índice desde 2002. O IBGE faz os cálculos em 6 regiões metropolitanas. Foi o 5º recuo consecutivo desde 2009. Na média de 2013, as pessoas trabalhando somaram 23 milhões e 100 mil, acima do registrado em 2012. Mas também diminuiu a relação de pessoas procurando emprego. No ano passado, eram 1 milhão e 300 mil, 20 mil a menos que no ano anterior. Para debater as dificuldades do emprego e o problema do desemprego, convidamos o Wilson Amorim, professor de administração da USP, e também recebemos Paulo Pequeno, supervisor de treinamento dos postos de atendimento ao trabalhador do programa Emprega São Paulo. Você também pode participar do nosso debate, mande suas perguntas pela nossa página no Facebook, via Twitter ou através do nosso portal de conteúdo. Os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. São várias pesquisas que saíram, saem agora todo começo de ano, vários números. Vamos tentar entender cada uma delas. Agora, essa que nós mostramos agora do IBGE, a taxa de desemprego. Como vocês receberam essa notícia? Bem, eu posso começar, né? Claro, à vontade, Wilson. O que acontece? O mercado de trabalho brasileiro ele passou por uma transformação muito grande nos últimos 10 anos. De maneira geral, esse período foi um período de aquecimento para o mercado de trabalho, porque a taxa média de crescimento da economia foi bastante expressiva. Isso fez com que o desemprego caísse ao longo do tempo. Então, em algum momento, ele ia parar de cair, né? E ele está parando de cair nesse momento porque o crescimento do ano de 2013 não foi muito expressivo comparado a anos anteriores. Então, a gente acaba encontrando dados que aparentemente são contraditórios. Primeiro, criam-se menos empregos do que em anos passados, mas, por outro lado, a taxa de desemprego também está muito baixa. Mas isso é por conta dessa mudança toda que aconteceu nos últimos 10 anos. Agora, quando a pessoa na casa pega ali o jornal e vê, né, caiu a taxa de desemprego, o que isso significa para ela? É bom, é ruim? Então, cada família, na verdade, nesse momento está se posicionando de uma maneira diferente. Por quê? O que aconteceu também, junto com a queda da taxa de desemprego, houve uma elevação do rendimento médio das famílias. Essas coisas são típicas do funcionamento do mercado de trabalho. Então, as famílias, hoje, elas escolhem de maneira diferente quantas pessoas do seu grupo vão ser colocadas no mercado de trabalho ou não. Então, por um lado, hoje, pelo rendimento ter subido 20%, 30% até para as faixas mais baixas de rendimento do mercado, tem gente que prefere manter o filho na escola, tem gente que prefere cuidar dos filhos em casa. Por outro lado, outros que estão querendo procurar o mercado de trabalho agora têm que se preocupar em estar qualificado, estar preparado para esse mercado de trabalho que hoje também é mais exigente do que foi alguns anos atrás. Agora, Paulo, você vê, né, o dia a dia dessa pessoa recebendo, né, esse trabalhador em busca de emprego. Como que está esse movimento? Pois é, Andressa, nós temos lá 250 postos de atendimento ao trabalhador espalhados no estado de São Paulo inteiro. E aí, analisando a informação do Wilson aqui, a gente vê realmente a falta de qualificação na mão de obra deste cidadão. Nós temos hoje mais de 28 mil empregos à disposição em todos esses postos de atendimento. E muitas vezes nós nos deparamos com a dificuldade do cidadão após o encaminhamento e não conseguir o emprego. Então, a gente tem observado e, através de vários programas, tentado ajudar esta população a saber vender a sua prestação de serviço, a ter mais convicção no processo de seleção. Você percebe essa pessoa que insiste, que volta várias vezes? Justamente. Aí o cidadão volta 2, 3, 4 vezes. A partir daí, esse cidadão ele é convocado. Ele vai fazer parte de um programa da Secretaria do Emprego, Wilson, chamado Time do Emprego. Esse programa, formado por 20, 30 cidadãos na mesma condição, eles participarão de processos de reuniões semanais, contando a história, nesse bate-papo aqui, contando a sua dificuldade para encontrar um emprego. E a partir daí, ele vai ganhando mais segurança, vai aprendendo a elaborar um currículo, vai sentindo mais convicção no momento de vender a sua prestação de serviço. E a gente tem números positivos que boa parte dessa população já voltou ao mercado de trabalho. Vamos dar uma olhadinha numa reportagem que mostra como está funcionando essa situação na prática. Tá. A repórter Juliana Barleta foi até um dos postos de atendimento ao trabalhador do governo estadual para checar essa situação.
Com o currículo na mão, Josué da Silva, 21 anos, sai de casa todos os dias atrás de um emprego com carteira assinada. Há 2 meses, ele paga as contas fazendo bico como pedreiro. Às vezes os vizinhos chamam lá, às vezes não chamam. É ruim porque fica incerto, né? Às vezes, aí quando não chama eu venho, faço uma ficha em uma empresa, faço em outra, venho no PAT, venho no CAT, mas também tá um pouco difícil na área, né? A espera por uma vaga no mercado de trabalho já dura 6 meses para Leandro dos Santos, de 22 anos. Ele quer trabalhar na área de administração de empresas. No meu caso, acho que é mais especialização mesmo na área. A faculdade mesmo que implica na recolocação no mercado. Existem mais de 17 mil vagas de emprego na Grande São Paulo à espera de um candidato nos postos de atendimento ao trabalhador do governo estadual. O principal obstáculo para preencher essas vagas está na falta de qualificação do trabalhador. Sim, às vezes ele até possui a qualificação. O que falta é o dinamismo, como se portar na entrevista e falar do seu profissional. A maioria dos empregadores exige experiência mínima, mas há 4 mil vagas para o primeiro emprego. Os salários começam com R$ 700 e podem chegar a R$ 10 mil no caso de gerentes. As áreas de comércio e serviços são as que mais contratam. Vamos supor, você vai numa entrevista, então tem muita seleção, você entendeu? Mas ali acho que está na sorte. Então, como eu fui, deixei um currículo e logo fui encaminhada, né? Então, o serviço não está difícil, não. Foram criados mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada no Brasil em 2013, segundo o IBGE, o menor nível dos últimos 10 anos. Entretanto, apesar do fraco desempenho da economia, a taxa de desemprego das 6 maiores regiões metropolitanas do país caiu para 5,4% na média do ano passado. A menor marca da série histórica da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, iniciada em 2002. Pois é, Wilson, ali a Juliana mostra, né? De novo essas duas pesquisas. Cai desemprego e menos vagas. Então, tem algumas coisas que a gente pode comentar a partir, inclusive, do primeiro dos depoimentos ali apresentados. A primeira coisa é que, quando a gente observa as pesquisas de ocupação, os dados da RAIS, por exemplo, que são dados administrativos do Ministério do Trabalho, há quase uma eliminação dos postos de trabalho para analfabetos, por exemplo, e uma diminuição muito expressiva nos últimos 10 anos dos postos de trabalho para pessoas com baixíssima escolaridade. Então, essas pessoas elas vão enfrentar muita dificuldade em se reposicionar no mercado de trabalho no instante que perderem a vaga ou no instante que tentarem ingressar. Então, de alguma maneira, ela tem que se colocar na rota de melhorar a sua escolaridade, de adquirir algum tipo de experiência para poder se colocar. Outro aspecto que dá para apontar também, a partir principalmente da primeira entrevista, é que onde o mercado de trabalho está em expansão, hoje um pouquinho menos, mas ainda se sustenta, é na construção civil, porque a construção civil ainda pega trabalhador com baixo nível de qualificação, mas essa é uma tendência que eu suponho que ela vai desaparecer no futuro próximo, porque aí também vai haver um aumento de exigência de qualificação. É isso que você percebe lá, Paulo? Sempre se pede alguma experiência, então? Sim, a maioria das vagas, esse montante de vagas hoje, nós temos aí 17.400 na região metropolitana e na capital. Então, 65% dessas vagas exigem experiência, exigem escolaridade, algum curso específico para a função, mas 35% eu confirmo a informação do Wilson, que não exige experiência. Então, nós temos aí os setores que mais geram emprego em 2013, comércio, serviço, a construção civil, a indústria. Então, nesse caso da não exigência da experiência, existem outros fatores que acabam também reprovando o trabalhador. Quando ele chega no pátio, ele faz um cadastro, disponibiliza as suas informações pessoais e profissionais, tem uma orientação para que ele chegue com antecedência, para que ele compareça na seleção em dia e horário determinado pelo empregador. Chegando lá na empresa, muitas vezes percebemos, Wilson e Andressa, que o cidadão ele tem a insegurança no processo seletivo. Então, o empregador hoje, ele exige, mesmo que não tenha experiência, mais aptidão para a função, motivação, dinamismo e que, de fato, ele convença o empregador. Afinal de contas, as empresas querem contratar a solução para o seu problema, para a falta de mão de obra. Pois é, chamou a atenção ali na reportagem, não basta também ter a qualificação.
né? Foi dito ali na reportagem que às vezes a pessoa não sabe como se colocar numa entrevista, Justamente. não é? E aí nós temos uns programas que acabam contribuindo, além do time do emprego, nós temos o PEC, Programa Estadual de Qualificação Profissional, que visa esse povo, esse cidadão que tem mais dificuldade em conseguir um emprego. Então nós temos o perfil lá do cidadão acima de 30 a 59 anos. É percebido que esta massa da população tem mais dificuldade em conseguir um emprego. Então, através da qualificação, vai melhorar a sua condição e a sua capacidade no processo de seleção. Olha só, a Faustine, ela manda uma pergunta aqui pelo Facebook. Sou formada na área administrativa e técnico em informática. Não consigo emprego fixo desde 2010. Só encontro temporários e minha carteira está ficando suja. É impressão minha ou na área administrativa houve uma queda em função da grande oferta para o profissional graduado nessa área? Eu viria da seguinte maneira. As empresas, elas procuraram fazer contratações até um determinado ponto do ano de 2012, entrando no ano de 2013. Nesse momento, elas estão tomando muito cuidado em fazer novas contratações ou não. Então, eu acho que essa demora, essa reintegração no mercado de trabalho está muito colocada nesse sentido. O que a gente sabe também é que, isso são dados que a gente tem a partir de levantamentos realizados junto às próprias empresas, é que há uma escassez de mão de obra, não tanto para o pessoal mais qualificado, mas principalmente para o pessoal de média qualificação. Então, o que significa isso? A média qualificação são os cargos de nível técnico, gente que provavelmente não precisaria ter um curso numa faculdade, mas ter um curso técnico de administração, enfim, para se colocar numa zona intermediária entre o trabalho braçal e o trabalho de nível superior. Então, é nesse segmento que a maior dificuldade de reposição, mesmo de retenção de pessoas, está se colocando nesse instante. Agora, você comentou que tem oportunidades na área de serviços, né? Sim. Quais são essas vagas? Pois é, nós temos um departamento de captação de vagas lá que é extremamente atuante. Então, nós temos percebido muitas vagas do setor de serviço, comércio, indústria. E falando sobre as vagas também administrativas, imagino que a quantidade de vagas hoje ela seja menor do que a grande oferta. Então, nós temos vários profissionais hoje que eles estão se capacitando, têm o ensino médio completo, têm algum curso de informática, têm algum idioma e estão pleiteando as vagas do serviço administrativo. Então, eu acho que a oferta de vagas ela é menor do que a demanda de mão de obra. Vou responder mais uma pergunta aqui. O Sandro Luiz Mafra, pelo Facebook também, ele diz o seguinte: eu não acredito muito na falta de qualificação dos candidatos a uma vaga de emprego. Na verdade, ocorre que as empresas não dão oportunidade a candidatos com mais de 40 anos de idade, por mais qualificado e experiente que este seja. É uma outra situação, né? Olha, essa é uma percepção que... Bom, ela acontece mais das vezes, mas eu acredito que isso também está em mudança, porque há um dado demográfico que a população brasileira está envelhecendo. Então, esse dado de envelhecimento da população brasileira associado a esse quadro novo do mercado de trabalho aquecido, ele tem mostrado para um determinado segmento do mercado de trabalho uma demora no ingresso do mercado de trabalho. Então, os jovens, há uma parcela dos jovens que está esperando um pouquinho mais para entrar no mercado de trabalho, para se formar, para se preparar um pouco melhor. Esse é o caso virtuoso, porque esse é o cara que está na escola e está se preparando para ter uma inserção, digamos assim, um pouco mais superior dentro do mercado de trabalho. O caso ruim é quando ele não vai para a escola, não se prepara mais e aí sim fica fora das duas oportunidades. Então, agora, com relação ao pessoal mais velho, eu acredito que de hoje para frente vai se acentuar cada vez mais a participação do pessoal com mais idade, por conta dessa demora dos mais jovens entrar no mercado de trabalho e por conta do aumento relativo, né, da participação. Aumento da expectativa de vida. Exato, também, né? porque a tendência é que as pessoas tenham a vida mais longa e, por extensão, encontrem mais vantagens em trabalhar por mais tempo. Nós vamos precisar fazer uma pausinha. Tranquilo. O JC Debate volta já.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos dos dados de desemprego divulgados pelo IBGE e a atual situação do mercado de trabalho. Oi, meu nome é Aline, eu estou no segundo semestre de jornalismo e eu queria saber se a área que eu escolhi tem bastante emprego disponível no mercado. Jornalismo. Pois é, Aline, jornalista, imagino que tenha várias oportunidades. E aí, imagino que a formação do jornalismo vá capacitar a Aline, sabe, para atuar na área. Nos nossos postos de atendimento, Andressa e Wilson, nós temos aí essa quantidade de empregos e são empregos diversificados, tanto para o jovem que está procurando o seu primeiro emprego, para as pessoas com deficiência, para o cidadão acima dos 45 anos e também para os jornalistas, né? Então é importante que a Aline compareça a um dos postos de atendimento ao trabalhador hoje, são mais de 250 postos espalhados no estado de São Paulo. Ela pode comparecer, fazer o cadastro, levar a carteira de trabalho, o RG, o CPF ou mesmo acessar a internet. Nós temos vagas tanto do setor de serviços até gerente de linha de produção. Durante essa semana conseguimos fechar uma vaga de gerente de linha de produção com salário de R$10 mil. E quem vai mais em busca desse trabalho lá nos postos? É o jovem ou é essa pessoa acima de 40 anos, como a gente estava comentando no bloco anterior? Nós temos, imagino que o jovem vá procurar, mas também o cidadão acima de 45 anos. Por dia nós atendemos aí em torno de 10 mil pessoas para fazer o cadastro. Então todo cidadão, a partir dos 16 anos, ele pode comparecer no posto de atendimento e fazer o cadastro. Agora, Wilson, tem um estudo aqui que chama a atenção da Organização Mundial do Trabalho, que eu gostaria que você comentasse, que diz o seguinte, que o Brasil possui um grande número de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam e nem trabalham. Por que isso está acontecendo? Eu vou falar disso, eu só queria dar um pitacozinho na questão dos jornalistas, claro. Porque os jornalistas hoje, a exemplo de algumas outras profissões e setores, eles estão numa área de transição tecnológica. Então, o jornalista padrão, né, aquele cara que ia para a redação, que escrevia, entregava a matéria, ia embora para casa, começava tudo no dia seguinte, esse é um cara que ainda tem localização, mas existem outras formas de atuação. Então, tem a internet, tem as empresas contratando para fazer o serviço de comunicação interna, de comunicação externa, enfim. O campo do jornalista ele não está mais restrito apenas às empresas tradicionais de comunicação, como os jornais e rádio e televisão. Eu acho que hoje esse campo se abriu um pouco mais, daí a dificuldade de visualizar onde se enquadrar. É só um palpite meu nesse aspecto. Isso acontece em outras profissões também, né? Essa a novidade tecnológica a cada dia tem que fazer com que a empresa e o próprio profissional se reciclem. A demanda por comunicação ela se elevou para qualquer ator social, qualquer ator econômico. Então, o sujeito que sabe fazer o meio de campo nesse trabalho, de buscar informação e passar para frente, ele é central. É a sociedade da informação. Então, o jornalista está nessa sociedade. Então, o que eu vejo é isso. Ele tem que buscar essas alternativas que estão surgindo nas empresas de telecomunicações, nas empresas de informática, dentro das empresas que vão usar o serviço das empresas de telecomunicações e assim por diante. Então, eu vejo isso dessa maneira. Com relação a esse estudo da OIT, esse fenômeno do nem trabalha, nem estuda, ele não é só brasileiro, né? Ele, como bem apontou, na Europa ele está presente e ele surge como uma novidade no Brasil, né? Por que na Europa ele está presente? Porque a Europa, de alguma maneira, os países europeus, a social-democracia europeia, ela providenciou um tipo de suporte para a sociedade em que, vamos dizer, o sujeito tem uma boa aposentadoria, tem um bom seguro-desemprego e, eventualmente, esse rendimento médio bom acaba servindo de anteparo e segurança para várias pessoas dentro da família. Então, as pessoas escolhem trabalhar ou não em função de ter mais ou menos conforto. Isso é agora. Qual é a diferença que existe entre a Europa e o Brasil? É que a população europeia é mais escolarizada e a brasileira não necessariamente. Então, o risco que a gente corre hoje, aí a política pública é importante, é a gente acumular um volume de pessoas na condição de não estar estudando, não estar trabalhando e também não ter interesse em estudar. Porque o interesse em estudar vai levá-la a ter interesse em trabalhar. Sim. Se elas entrarem nesse buraco negro, digamos assim, dessa situação social e do mercado de trabalho, provavelmente nós vamos ter problemas no futuro de ter que a sociedade, de alguma maneira, encontrar financiamento para essas pessoas, porque elas não vão ter com o que ganhar, né? Enquanto os aposentados já têm, os desempregados eventualmente já têm. Então, essa é uma situação realmente para ter atenção. Ela ainda é pontual, supõe para o mercado de trabalho como um todo, mas ela tende a se elevar caso não seja objeto de política pública.
Pois é, e aí o governo do estado tem os programas voltados a esta população. Nós temos um programa chamado Frente de Trabalho, que vai trabalhar esse público vulnerável que saiu da escola, que tem dificuldade em conseguir um emprego. Então vai trabalhar em órgãos públicos, prestando serviço, estudando, tentando melhorar a sua qualificação por um período determinado. No término desse programa chamado Frente de Trabalho, o cidadão tem uma experiência, já adquiriu uma qualificação melhor e passa a ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Contra-atacando o pitaco do jornalismo. Então, o profissional hoje voltado ao jornalismo, é claro que ele tem que se capacitar como todas as funções. Nós não podemos ficar ali na sua formação acadêmica apenas, mas aperfeiçoar, tendo em vista que vivemos a era da tecnologia mesmo. Então, esse jovem também pode acessar a internet, pode fazer o cadastro através da internet. Nós temos o site do Emprega São Paulo, empregasaopaulo.sp.gov.br, que o permite acessar via internet, fazer o cadastro e concorrer a todas as vagas que estejam de acordo com o perfil dele. Repete o site rapidamente, então. empregasaopaulo.sp.gov.br. Vamos responder mais uma dúvida? Vamos lá. Meu nome é Danilo Domingos e eu curso Engenharia Civil. Eu gostaria de saber se eu escolhi o curso certo, se estou no caminho certo. Poxa vida, escolheu o caminho certo. Com esses destaques dos empregos de 2013 e a expectativa para 2014, serviços, comércio e a construção civil, imagino que esteja na formação acadêmica certa, porque os investimentos que a gente ouve falar e tem percebido para esses eventos macros que vão acontecer no Brasil, em Copa do Mundo, em Olimpíadas, então imagino que o Danilo esteja no caminho certo. Pois é, falando nessa expectativa da Copa do Mundo para os empregos, o quanto que isso é palpável mesmo? Então, eu vim observando, assim, para falar um pouquinho da questão de engenheiro, também uma coisa para ter atenção é que o mercado de trabalho brasileiro é bastante heterogêneo, então as oportunidades elas estão espalhadas no país de maneira também diferenciada. Então há lugares onde as obras estão acontecendo no maior volume, então há obras em barragens, há obras em estradas, há obras em portos. Então, uma eventual dificuldade de encontrar o emprego numa cidade, numa região metropolitana, pode ser compensada por o fato desse emprego estar acontecendo no interior, em uma outra região. Então, para quem está no mercado de trabalho e está com essa disposição, essa mobilidade, ela é importante. Então, com relação ao ano de 2014, boa parte do que tinha que ter sido feito já foi do ponto de vista das obras viárias, tem muita coisa sendo terminada, mas agora é o acabamento. Então entra em campo agora o pessoal da área de serviços de recepção, da área de serviços de entretenimento, a hotelaria, enfim, da hospitalidade. Então esse é o mercado de trabalho que vai estar mais aquecido. Os dados da RAIS, os dados do CAGED, na verdade, para 2013, sinalizam um aumento expressivo na parte de hotelaria, na parte de comércio, serviços de alimentação fora de domicílio. Isso tudo, de certa maneira, meio que já vem um pouco na preparação do ambiente econômico e social desse ano aqui. A gente tem que lembrar também que o segundo semestre é um período de eleições. Então, para além do que vai acontecer para a Copa do Mundo, normalmente há esforços de governos municipais, estaduais, mesmo o governo federal, em fechar o pacote de obras, de entregas, digamos assim, para impressionar o eleitorado até o final do ano. Então, de alguma maneira, os setores vinculados a esse tipo de coisa vão estar também aquecidos daqui até pelo menos o mês de agosto e setembro. E nós temos uma pergunta justamente relacionada à Copa. Olha só. Vamos lá. Paulo Roberto, médico auditor. Minha pergunta refere-se justamente à demanda de empregos da Copa. Se após a Copa, esses empregos excedentes serão reaproveitados dentro do mercado de trabalho? Bem, eu posso? Tranquilo. Então vamos lá. Eu diria o seguinte. É claro que existe uma sazonalidade, existe uma coisa que vai acontecer em função da Copa, que é mais gente contratada para trabalhar, mais gente para eventos e tudo mais. Agora, o que se propôs com o projeto da Copa foi dotar o país de uma infraestrutura que ele não tinha, e ainda não tem e está pretendendo ter, principalmente na área de transporte, na área de logística. Então, esses empregos, uma vez que começa a se demandar as pessoas para trabalhar na área de transporte, na área de aviação, enfim, transporte terrestre,
transportes, ferrovias, essas coisas virão para ficar, porque o Brasil está sem isso. O último projeto de desenvolvimento econômico que incluiu essa parte de maneira expressiva foi feito ainda na década de 70, começo da década de 80. Então, há uma grande lacuna a ser preenchida na economia brasileira, especialmente na área de logística. Então, eu não vejo como... Vamos dizer assim, pode ser que a gente não tenha um crescimento expressivo da economia para os anos seguintes, mas eu não vejo alternativa ao Brasil senão suprir essa lacuna para acabar com os gargalos aí para o transporte de produtos, commodities, assim por diante, nos próximos 4, 5 anos. Como aproveitar, então, essas oportunidades? É verdade. Paulo? Então, por exemplo, as oportunidades da construção civil, das grandes construções, do acabamento, essas certamente vão diminuir, tendo em vista a construção já dos estádios, das arenas para a Olimpíada. Mas a geração de emprego, a gente continua com a expectativa, com um otimismo muito grande, que elas vão crescer. Então, a expectativa que se tem é que novos postos de trabalho vão surgir na medida que você vai beneficiando a região e o entorno da região. Então, ali vai gerar empregos diretos e indiretos. Então, a expectativa que a Secretaria tem é que muitos empregos vão continuar e outros empregos vão surgir também. Vamos ver uma outra reportagem que fala de uma outra possibilidade? Vamos lá. Em 2007, Edna fechou o escritório de advocacia. Um ano depois, resolveu estudar para os concursos públicos. E lá se vão mais de R$10 mil gastos com inscrições e cursinhos preparatórios. Ela terá pela frente o primeiro concurso do ano. A vaga é para analista do Tribunal Regional Federal. Salário, R$ 7.700. Quando você vai e faz uma prova, você vê que você está dentro. Tudo que você vê nas questões... não é nada inédito, tudo coisas que você já viu. Então você fica esperançosa, você fala, eu não posso parar agora porque já caminhei tanto, se eu parar... As vagas são oferecidas pelas 3 esferas governamentais e também pelo judiciário. Mas para conseguir a vaga dos sonhos é preciso estudar muito. É o que está fazendo a Bárbara. Ela quer ser funcionária do Banco do Brasil, que costuma ter 500 candidatos disputando uma vaga. Com a concorrência acirrada, a jovem abriu mão do lazer de sábado para fazer teleaulas nesse cursinho preparatório. O mercado de concursos públicos cresce cerca de 40% todos os anos. Esse diretor pedagógico de uma rede de cursinhos preparatórios diz que é preciso ter foco para passar nas provas. E saber escolher, certo, os melhores cursos, a melhor bibliografia, certo, as melhores dicas e treinar muito. É preciso perfil para se arriscar num concurso? Sim, perfeitamente. Tanto a vaga do setor privado como dos concursos públicos é importante que esteja preparado, que se capacite, que se prepare para a avaliação, para o concurso público e, de fato, tenha o perfil para a função. Estamos com o tempo curtinho, só para encerrar, o que esperar para esse ano, que é preciso para efetivamente o número de vagas crescer? Então, eu acredito que esse ano ele deve ter um crescimento econômico um pouquinho superior ao do ano passado. Então, de alguma maneira, o mercado de trabalho vai manter os mesmos números desse ano, ou seja, taxa de desemprego mais baixa, nível de rendimento ainda em pontos elevados, né? Nós não devemos ter um recuo no mercado de trabalho como foi, por exemplo, no começo da década de 2000 ou na década de 90. Então, essa situação não deve sofrer grande alteração daqui até o final. Pois é, e ser otimista, né? Porque em 2013 foram gerados mais de 1.100.000 empregos, novos empregos. Então, a expectativa é que possa, aí em 2014 também, ter muitos empregos, que as pessoas acreditem, elas compareçam mesmo nos postos de atendimento ao trabalhador, façam o seu cadastro e acreditem. E comece aí 2014, mesmo já estando no final de janeiro, mas no novo emprego. E para quem já está empregado, qual que é o desafio para se manter no emprego? Pois é, você no aspecto de já estar empregado é fazer a manutenção, é se capacitar, é oferecer o seu melhor. Hoje as empresas têm o grande desafio em reter a mão de obra qualificada, porque senão esse cidadão acaba indo para uma nova empresa. Tem que se preparar, tem que estudar e voltar a estudar e continuar estudando e continuar se preparando. Essa é a condição de manutenção do emprego para quem não tiver com estabilidade, mesmo no setor público. Acho que isso passa a ser uma exigência forte também. Mesmo para quem já tem experiência. Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Voltamos na segunda-feira, às 13h30, para conversar sobre as exposições que agitam a cidade, como a mostra de figurinos e objetos de David Bowie. Um ótimo final de semana para você.